No meio. Tá no ar, tá? Opa. Ter saído aqui, né? Trianon FM. O melhor para a melhor idade. Diariamente, das 11 ao meio-dia, aqui na Trianon. Prevent Sênior, o plano de saúde especialista em pessoas. Informe-se 0800 7722 400. 0800 7722 400. ANS 30.214-7. Tá conversando, né? Hoje temos que sair às 9h25. CYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. O programa que será apresentado a seguir é uma produção independente. Programa Contraponto. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. Conhecida pela sua lentidão em processos contra gente poderosa, a Justiça agora bate recordes de velocidade no caso do ex-presidente Lula. Em apenas 42 dias, a sentença que condenou o ex-presidente a mais de 9 anos de prisão começou a ser examinada no Tribunal de Segunda Instância. Entre o recebimento do processo e o início da tramitação, o prazo foi ainda mais rápido. O desembargador Gebran Neto, relator da ação do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, demorou apenas 7 horas para dar o tiro de largada. Tamanha pressa é mais do que suspeita. A decisão sobre Lula envolve o futuro daquele que é o líder disparado das pesquisas sobre as eleições presidenciais. Na opinião de um especialista da Fundação Getúlio Vargas, é importante que a Justiça tenha tempo de amadurecimento para se distanciar do calor midiático. Todo mundo sabe o que significa esse fogo midiático quando se trata da chamada grande imprensa. As chamas apontam para uma única direção: incinerar Lula para impedir o ex-presidente de participar de eleições. É impossível não sentir o cheiro de queimado. São 8h02, falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon em São Paulo, AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto. Lembrando a vocês que quem quiser dar opinião, fazer críticas, se manifestar, pode recorrer ao nosso WhatsApp no 11 99583 9700. 11 99583 9700. Quem quiser assistir ao vivo, ver os programas anteriores e também participar do nosso programa, é só ir à página do Facebook, Programa Contraponto Trianon. Programa Contraponto Trianon. E lembrando também que o nosso programa é reprisado a 1h da madrugada, de segunda a sexta, para quem perdeu as nossas conversas e debates imperdíveis todos os dias aqui durante a semana. Contamos, como sempre, com a participação de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, em Brasília, Flávia Rocha Mello, todos sob a direção de Albino Castro. Antes de começar aqui o nosso debate aqui na mesa, a nossa convidada está chegando, está a poucos passos aqui do nosso estúdio, convidada surpresa. Vamos chamar Flávia Rocha Mello em Brasília, perguntando primeiro como é que foi a repercussão do pacote de privatizações, o pacote de liquidação que o governo Temer anunciou ontem. Flávia, bom dia. Bom dia, Ricardo. Enquanto o líder dos democratas, o Efraim Filho, defende as privatizações, diz que elas podem dar eficiência às empresas públicas, quem trabalha no setor mostra que não. O presidente da Infraero, que é a empresa que cuida dos aeroportos, disse que a privatização vai dar um prejuízo de 3 bilhões de reais. Isso mesmo, 3 bilhões de reais. Em um documento que ele enviou ao ministro do Transporte, Maurício Quintela, ele mostrou que é
possível privatizar Congonhas, que é um aeroporto que dá lucro. Ele se botou bem contra essa privatização. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem um estudo que aponta que a privatização da Eletrobras não vai significar redução do preço da energia. Pelo contrário, a energia, a conta de luz, pode aumentar até 16,7%. Desculpa, Flávia, só lembrando que é contrariando todos os telejornais da Globo, né, que falaram que a tarifa ia baixar. Isso. E o documento é bem claro. Mostra que o consumidor vai ser prejudicado. Eles falam em efeito perverso para o consumidor. E a Casa da Moeda, que eles alegaram que dava prejuízo, também divulgou dados e disse que não dá prejuízo. Muito pelo contrário, dá lucro. Nossa Senhora, mas então o pacote já nasceu completamente desmoralizado, né? Quer dizer, se precisava de mais desmoralização, está mais desmoralizado ainda. E antes da gente falar sobre editorial e tudo mais, ontem também o Michel Temer parece que deu uma entrevista e andou falando umas coisas aí. O que ele falou exatamente, Flávia? O Michel Temer conversou com o jornalista do SBT, com o Kenny de Alencar. E foi uma hora de conversa, foram divulgados 7 minutos da entrevista. Nossa. Ele defendeu as reformas, as privatizações, mas falou mais de política. Disse que não tem medo da delação do Lúcio Funaro, o doleiro do PMDB, aquele que assinou acordo de delação premiada essa semana. Ele disse também que defende o semipresidencialismo, aquele parlamentarismo... O semilulismo, né? O Lula assume, mas não pode governar. Isso, aquele parlamentarismo, né? Com roupas. E ao ser perguntado sobre encontros depois das 22 horas, das 10 da noite, ele foi muito enfático. Ele disse que encontro com quem eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. Mas lembrando que existe uma lei, né? A lei da transparência, que diz que atividades do presidente devem ser divulgadas. Então, mais uma vez, ele vai contra a lei. Bom, enfim, o que não deixa de ser... O que não é exatamente uma grande novidade, né? Bom, vamos começar conversando sobre esse negócio do Lula. Realmente chamou a atenção esse... De repente, a toque de caixa, os caras estão empurrando o processo, querem decidir, daqui a pouco já sai uma decisão, na calada da noite. Bom, enfim. O que você acha, Paulo, desse negócio? Olha, eu queria começar falando sobre um artigo do Vladimir Safatli, na Folha de hoje, que chama Não Haverá 2018. Que é um artigo que coloca em questão aquele nosso modo de pensar o Brasil depois do golpe que derrubou a Dilma, que tudo bem, tudo vai passar, estamos vendo esse monte de desgraças, então, mas em 2018 vem a eleição, a gente corrige, inclusive, que tem chance de eleger o Lula, né? Hoje é o candidato favorito. E ele coloca essa ideia em questão. E eu acho que essa ideia, eu acho que tem essa clareza de debater uma coisa que a gente está habituado a raciocinar, né? E coloca em questão, e essa questão está colocada justamente porque existe uma possibilidade daquela liderança política que concentra, né, a possibilidade de uma recuperação da democracia, que é o Lula, né? Essa liderança é impedida de se candidatar. E essa pressa, né, esse ato de velocista, né, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, realmente vai nesse sentido, quer dizer, realmente para impedir, inclusive, assim, tentar, é uma pressa, qual o sentido dela? Ela corta pela raiz a campanha do Lula. Porque se você dá uma segunda, se o Lula for condenado por uma segunda instância, já coloca em questão a possibilidade de ele ser candidato, coloca, inclusive, a possibilidade de ele ser preso, porque foi condenado a 9 anos e meio, né? Nós estamos, assim, numa virada que talvez nos ajude a entender que talvez não haja 2018. Aquilo que nós estamos pensando que vai acontecer, aquilo que nós vamos com falas contadas, porque, afinal, somos um país que se democratizou, que venceu a ditadura e tudo isso. Ditadura militar, estou falando, né? De repente, a situação é muito pior, muito mais grave do que a gente está pensando. Eu acho que é isso que está aqui. Isso que é a gravidade desse negócio. É mais do que um candidato, é mais do que tudo isso que está concentrar tudo, mas através dele, é tudo que está em questão. Alberto Vilas. Eu acho, olha, Ricardo, que o que está acontecendo é o seguinte: depois disso aí, bem que podia surgir uma lei Lula, né, que resolvesse a questão dos presos ou dos condenados em 60 dias. É uma maravilha tirar aquelas pessoas que estão lá presas há 2 anos, 3 anos sem julgamento,
Que bom que isso aí virasse uma norma. Eu acho que o que está acontecendo, eu acho que desde o início do golpe, assim, eles estão fazendo uma coisa planejada com calendário. Eles sabem direitinho a hora que eles vão dar o bote, entendeu? Que fala assim, o Lula não é candidato. Não é candidato. Agora, o que eu sinto é que, assim, com essa caravana do Lula, né, a coisa está crescendo, a candidatura está crescendo. A impressão que eu tenho é que a hora que eles falaram que o Lula não é candidato, o candidato que o Lula indicar vai ter o mesmo número de votos que ele. Porque aí vai criar-se uma situação de que fala assim, como assim ele não é candidato? O cara que está aí na caravana, que está fazendo campanha, que está crescendo, que está em primeiro lugar nas pesquisas, fala, ele não é candidato. O que vai acontecer? Ele vai indicar um candidato e que eu acho que esse candidato vai ter o mesmo número de votos que ele, não vai ter menos, não. Bom, a gente vai passar agora a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente vai chamar a nossa convidada surpresa de hoje. Vocês vão saber quem é daqui a pouco. O momento musical tá na agulha? Tá na mão. Tá na agulha, mas antes do nosso intervalo, como sempre, vamos ao nosso momento musical. O nosso momento musical hoje é temático. São músicas que falam de cinema em homenagem à nossa convidada, que você ainda não revelou quem é, né? A gente vai começar com a divertida Rita Lee. Vamos lá? Longe de qualquer problema, perto de um milhão deles. Não vou tocar no seu sonho. E a garota celeste sushi volante. Mas de repente, e a turma toda parou. Acendeu as luzes meio e para. Micro Alzheimer, eu acho. Mas é interessante, você escrevendo na peça com chupando drops de mim. Longe de qualquer problema. Eu também através do tempo, posso ver, sabe que eu tenho moais de bolso? Essa coisa que já nem sei mais, eu vou lá. Acender, ascensão. E aí? Eu falei a Durante o bom, 8 e 8, gente, mulher era tirei uma cara
Atenção vestibulando, faça o extensivo 2017 do Objetivo e prepare-se com quem mais aprova nos vestibulares. Cursos especiais para medicina, ciências exatas, biológicas e humanidades. Concurso para bolsas de estudos. Inscreva-se já pelo site www.cursoobjetivo.br ou em uma das unidades do Objetivo Vestibulares. Objetivo, as melhores cabeças. Novo ensino médio. O que vai mudar? É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro. Mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir. Não preciso escolher a profissão agora. Apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Sim. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianonam.com.br. Programa Contraponto. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 8 horas e 15 minutos em São Paulo. Continuamos com o programa Contraponto, aqui na Rádio Trianon AM 740, nos estúdios em São Paulo. Recebemos a presença, com muita honra, da nossa convidada surpresa, que chegou atrasada, mas isso tudo bem, a gente conversa depois. A cineasta Tata Amaral, que dispensa maiores apresentações, uma das principais figuras do cinema brasileiro, extensamente premiada, famosa, comentada, prestigiada, e é uma honra receber você aqui. Perdão, receber você aqui, tá? A gente estava, como sempre, comentando alguns fatos da conjuntura. A gente comentou no bloco anterior, começou a conversar sobre esse rito acelerado, um toque de caixa que está sendo conduzido, o julgamento em segunda instância do presidente Lula. E, bom, eu queria saber, inclusive, sua opinião sobre toda essa história do Lula, a condenação dele em primeira instância, as perspectivas, não sei o quê. Eu queria que você desse, se você quiser falar sobre isso, para a gente passar para um outro ponto também que a gente quer conversar sobre isso, sobre a situação política, mas sobre a questão do Lula. O que você acha? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, em primeiro lugar, eu tenho uma sensação de muita injustiça ou de uma justiça de classe, né? Porque a gente vê tantas coisas sendo denunciadas e não julgadas, e encostadas, engavetadas, e justamente, né, o Lula, que é um presidente, uma liderança que fez tanta coisa, né, pelo Brasil, que acho que nem preciso enumerar aqui, né, tirou milhões da linha de pobreza, montou junto com a Dilma um sistema público de saúde, um sistema público de educação, programas que são laureados, né, que são premiados internacionalmente como Bolsa Família. A pessoa que pela primeira vez faz um mandato, 2 mandatos, 4 mandatos, né, que realmente transforma o país, é acusada de corrupção e por causa de um apartamento e agora de um sítio, de um barquinho, né, e tanta gente com tanta... Pedalinho também, né? Um pedalinho, e ao lado de tanta gente com acusações de espólio, né, de roubo, né, do dinheiro público, que, enfim, não são sequer investigados. Então, a sensação que eu tenho é de extrema injustiça, de perplexidade mesmo, e de repente sentir que eu estou num país onde realmente existe uma elite que legisla para ela. E ontem até um colega publicou, não vou citar o nome, porque eu não sei se ele quer, mas ele publicou o seguinte comentário, ele falou: agora a gente tem certeza de que a justiça é de classe, de que a imprensa é de classe, e... A justiça sem classe naquele outro sentido, né? Exatamente, é de classe. Só naquele outro sentido. É isso, ela defende uma classe, né? E ao lado de, né, como o Paulo mesmo estava dizendo, né,
milhares de presos que estão na cadeia sem julgamentos, e sem julgamentos. A gente teve aí o caso recente, né, da Kenarik, que foi acusada por ter liberado presos que já tinham cumprido pena, ou seja, né, me dá uma sensação de desamparo, realmente, né, de estar num país onde a justiça não é para todos, é para alguns. E eu queria lembrar, é curioso também, que no mesmo dia que sai essa notícia, tem uma outra notícia que mostra a lentidão, como a velocidade da justiça é seletiva. O recurso do Zé Dirceu contra a condenação dele em primeira instância começa a ser examinado agora pelo TRF. Pois é. Só que demorou 1 ano para julgar o recurso do Zé Dirceu. 1 ano. Porque, no caso, é um recurso que pede bom, enfim, que vai com a extinção da pena, não sei o que, coisa e tal. No caso dele, demorou 1 ano. Agora, no caso do Lula, onde tudo indica que o tribunal está indo na direção de confirmar a sentença em primeira instância e impedir ele de concorrer às eleições, a coisa está sendo feita a toque de caixa. É bom todo mundo lembrar, porque já faz algumas semanas, que o presidente do tribunal, embora não vá participar do julgamento diretamente da sentença do Moro, agora em segunda instância, o Thompson Flores, deu uma longa entrevista ao Estado de São Paulo, já dando a posição dele, dizendo que a sentença do Moro era irretocável do ponto de vista técnico. Irretocável. O que mesmo ele não votando, no caso do recurso propriamente dito, são 3 desembargadores que vão votar, é uma pressão indisfarçável sobre aqueles que vão votar. São subordinados dele, vamos dizer assim, ele é o presidente do tribunal. E, ao mesmo tempo, e quando ele diz que é irretocável, ele já deu o juízo de valor dele, que é a favor da condenação em segunda instância e da eliminação da candidatura Lula nas eleições. E a gente lembra aí o caso do Rafael Braga, né, que foi preso numa manifestação com o pinho-sol dentro da mochila. Não tem ninguém preocupado em acelerar nada o processo dele. Ele está lá na cadeia e corre o risco de ficar lá um bom tempo, né? Não, é bom lembrar isso. Você conhece bem o caso do Rafael? Bem não, mas eu sei que, por exemplo, ele foi internado Conta um pouco para os nossos ouvintes, porque tem muita gente que a gente ouve muito falar do Rafael Braga, mas porque é uma coisa que está mais concentrada no Rio, e os nossos ouvintes aqui, por exemplo, em São Paulo e no resto do Brasil não conhecem muita história. Fala um pouquinho sobre a história do Rafael. O que eu sei é o que eu li, né? Enfim, o que eu sei é que ele foi um rapaz que estava numa manifestação preso. Em 2013, né? Em 2013, preso com um vidrinho, com algum pinho-sol, um vidro cheio de pinho-sol, um pouco de pinho-sol, e isso foi declarado suspeito, né? Ele é um morador de rua, e aí foi preso, continuou preso. Morador de rua negro. Negro, Tem um detalhe importante sempre, né? Exatamente. E ele foi preso, como muitos negros, né, são indiscriminadamente, e esse rapaz ficou lá um tempo, e aí depois ele foi pego com uma quantidade ínfima de alguma droga que eu não lembro qual, mas eu sei que era ínfima, porque todo mundo clamava por isso. Será que tinha tanto quanto naquele famoso helicóptero? Eu tenho certeza que não. Era bem menos que os 500 quilos. Que os 500 quilos do helicóptero lá do Ferrela. Um pouquinho menos, eu não cabia tudo, né? Ligado ao presidente afastado de um partido, que, bom, enfim, a gente não tem que citar nomes até, né? Podemos até, mas enfim. Podemos, então vamos falar. AN. Pois é, isso, exatamente. E o Rafael Braga está preso e... Está preso, eu li que ele está preso, que aí ele foi condenado porque foi pego com desinfetante. Com desinfetante, depois foi preso com, eu não lembro o que era, se era maconha, cocaína, numa quantidade ínfima, isso me marcou muito na leitura, né, das denúncias, e a semana passada ele foi internado, quer dizer, além do mais, com pneumonia. Além do mais, né, as prisões são realmente depósitos, né? Um segundo. Roseli Revelo, sem o qual o nosso programa não pode existir. Tata Amaral, Roseli, Tata. Desculpa, momento Tata. Roseli, não. É o momento Roseli, óbvio. Parar para é o momento Roseli.
Agora, bem a propósito disso aí do Rafael Braga, ontem a gente teve também, quer dizer, é aquilo que o Alberto Vilas fala todo o programa, todo dia um susto. Todo dia um susto, ele já acorda já assustado, ele quando consegue dormir. E agora tem menos razão para dormir ainda, porque tem a 1h a reprise do programa Contraponto na sua Rádio Trianon, de segunda a sexta. Que foram as declarações do comandante da rota aqui em São Paulo, as declarações dele. Ele chama Ricardo Melo, mas tem um Araújo no fim, graças a Deus. E o Melo dele é com 2 L's. Então, não dá para confundir. Né? Não dá para confundir. Escapei por pouco. Que deu uma declaração dizendo que o tratamento que tem que ser dado aos moradores dos Jardins, para quem pelo Brasil afora, os Jardins são a região nobre aqui de São Paulo, tem que ser necessariamente diferente ao tratamento que se dá aos moradores da periferia. Tem que ser um tratamento diferente. A gente sabe o que significa um tratamento diferente. E na mesma entrevista que ele concedeu ao Portal UOL, ele fala que se as eleições fossem agora, ele votaria no... Atenção, tem uma chance de acertar. Com quem? Jair Bolsonaro. Porque ele fala que falta gente honesta na política brasileira. Eu não sei como o Alckmin se sentiu ao ouvir isso. Né? Não tem gente honesta na política brasileira. O Alckmin, que é o chefe dele, ouvindo ele falar, olha, eu votaria no Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro está na frente do Alckmin. O Bolsonaro está na frente do Alckmin nas pesquisas. Quer dizer, o comandante da rota, que não respeita o chefe. De uma declaração dessa, não, cara, que ele está desrespeitando o chefe. No mínimo, ele deveria ficar calado. E fala que, nos Jardins, ele tem que chegar, você entende, com flores, um maço de cigarro, educadamente, talvez com uma garrafinha de licor, perguntar, e aí o senhor transgrediu, o senhor está... Desculpa te incomodar. E na periferia é, ô meu, você não sabe o que você fez, mas eu sei, e você vai, você entende, na base da porrada. Né? Você viu os secundaristas ontem à noite? Sendo tirados do metrô aos solavancos, uma cena que está aí nas redes sociais, arrancados do metrô. Não, mas esse é da rota, quer dizer, o Paulo está inquieto, que ele ouve essas coisas, ele fica inquieto, mais inquieto do que ele já é. Não, eu vou dizer assim, a gente tem a institucionalização, né? No caso, é uma declaração, oficializou uma coisa que todo mundo sabe, isso é o grave. Porque, vamos dizer assim, existem coisas com as quais você convive e você não controla, você é assim. Agora, quando você diz que é assim, tem que ser assim, a coisa ficou grave. É incompatível com a função de chefe da rota, que é aquela tradicional polícia, que já é, nos tempos da ditadura, nos tempos do governador Paulo Maluf, você falava, soltar a rota, quer dizer, tirar o freio da rota, tirar a coleira da rota, para ir para cima das pessoas. Agora é o que ele está falando. E ele está dizendo, ela vai para cima de pobre, vai para cima de pobre, vai para cima de preto. Ou seja, isso não dá. É incompatível. Quer dizer, eu não sei, a permanência desse cidadão, do ponto de vista desse comandante no posto de comando, já é impossível. O fato de ele falar isso, assim, dele ainda ter se posicionado politicamente, torna ele incompatível com o próprio exercício da função. Fica uma coisa realmente absurda e mostra a realidade que nós vivemos, que é a justiça de classe, a polícia de classe, que persegue uns e protege os outros sem problema algum. Eu queria, sabe, essa discussão me faz lembrar um dado histórico, né, que no Brasil, no tempo da colônia, existiam 2 leis. Uma para judeus e pretos da terra, que eram os índios, e outra para os nobres. Os nobres podiam ter terras, escravos, podiam cometer alguns crimes, que para os nobres não era crime. Né, para os judeus e pretos da terra era crime. Eu sei disso porque a minha família não tinha né, lá atrás, isso aqui, tinha terras e tinha escravo, mas não tinha título. Então, fizeram uma vaquinha, mandaram Pedro Taques para Lisboa para descobrir a origem nobre daquelas famílias que tinham bens aqui, que precisavam ser legitimados. Exatamente. E aí o Pedro Taques pesquisou, e no meio dessa turnê houve um terremoto, um grande terremoto de Lisboa, seguido de incêndio. Pedro Taques voltou e contou o que ele viu, ou seja, produziu as origens da nobiliarquia das famílias paulistas, né, que são vários volumes, que, na minha opinião, não passa de uma obra de ficção, porque não tem documentação que queimou tudo no incêndio. Mas o fato é que a sensação que eu tenho é que essa ideia de que existe uma lei para os nobres e a outra para os pretos da terra, ela permanece até hoje em São Paulo.
né? A lei não é para todo, e essa pessoa, né, esse profissional público, acaba de declarar isso publicamente. Ele acaba de criar a condenação gourmet. Exato, a condenação gourmet. Os jardins é uma condenação Não sei se vocês lembram, quando o Gessé Souza esteve aqui, ele falou que a gente precisa começar a habituar que a nossa grande herança é a escravidão. A grande herança do brasileiro não é portuguesa, não é Europa, não, é a escravidão, é o sistema de duplo de cidadãos e não cidadãos. E que essa história, e que a base dessa cultura é o pavor de uma rebelião negra. Existe um pavor que justifica tudo. Quer dizer, as pessoas são educadas, esse mundo branco da sociedade, ele é educado para imaginar que o negro vai atacá-lo, que o negro tem um ressentimento, que o negro um dia vai querer um ajuste de contas. E é isso que vai... Então é uma violência que ele não sabe nem de onde vem. Porque não tem de onde vem essa violência. Por que você persegue meninos na periferia pretos, você mata pretos, por quê mesmo? Você cria autos de resistência, que são documentos para legalizar a morte, dizendo que o sujeito resistia a você, então você precisou atacá-lo, você precisou matar. Então, são todos fabricados, tão falsos quanto esses documentos que vieram da nobreza, né, portuguesa. Você tem uma estrutura que é realmente para justificar essa opressão, que é uma opressão... que tem uma origem no regime que todos condenamos, que é inaceitável, que é a escravidão. E que a gente mantém aqui como se fosse normal, e do qual a violência da PM é a expressão mais acabada. Né? A Tata falou uma coisa aí que eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes, que é o seguinte, que ela citou o vídeo que está circulando nas redes sociais. Eu queria chamar a atenção para isso, porque assim, o que está acontecendo nas redes sociais? Assim, nas redes sociais, muitas vezes a gente tem um vídeo que mostra a realidade. Ali não tem edição, não tem um repórter bonitinho, não tem uma entrevista de 1 hora que vira 7 minutos. Não tem uma repórter bonitinha fazendo uma passagem aqui na frente, mostrando o que está acontecendo no fundo. Ali é uma coisa bruta, é o que a gente chama de material bruto. Né? Então, assim, não é uma questão de falar assim, a televisão é de direita, a rede social é de esquerda. Não é isso. É porque eles mostram flagrantes que, com certeza, essa ação dos estudantes não vai estar hoje nos telejornais. Entendeu? Assim, e ali não tem... Está dando para a gente ver claramente o que está acontecendo. Não tem nenhuma opinião de esquerda ou de direita. Assim, as pessoas estão pegando flagrantes que vão desde uma violência contra o estudante até um IP bonito aqui na Paulista. Então, não é uma questão de falar, não, só mostra o lado ruim, só mostra a polícia batendo em gente. Tem de tudo na rede social. E é uma coisa, como não tem muito comentário, não tem um repórter ali falando, te dando a informação, você vê uma coisa ali que é uma questão para mexer a cabeça da gente mesmo. Não, e a gente está vivendo mais ou menos um momento que a tal da licença para matar virou a filosofia de todas as forças policiais que atuam no país. Por exemplo, além dessa declaração desse comandante da rota, teve também uma decisão recente do Tribunal de São Paulo dizendo que a polícia tem o direito de mexer na cena do crime, independentemente da chegada da Polícia Civil, quando vai fazer lá o levantamento, a perícia, não sei o que, coisa e tal. Que é uma coisa indispensável para você investigar qualquer morte. Você tem uma morte no meio da rua, não sei o que, você tem que preservar a cena do crime para que a polícia Civil, os técnicos da perícia, possam estabelecer indícios de quem foi o responsável, como é que aconteceu essa morte, foi um auto de resistência, como a polícia gosta de dizer, nós simplesmente resistimos em legítima defesa. Isso agora foi legalizado, quer dizer, a polícia pode mexer na cena do crime. Se o cara levou um tiro, as cápsulas da polícia estão lá jogadas no chão, em caso, nem a polícia pode mexer, o repórter pode mexer. Outro dia eu passei por um programa policial aí desse final de tarde, o repórter foi lá e mostrou, o bandido deixou a arma aqui, ele pegou a arma e mostrou. Eu falei, gente, ali tem impressão digital. Chamou o câmera, o que você está achando aqui nesse enquadramento? Onde tem um crime, onde tem uma coisa qualquer, eles cercam imediatamente, ninguém entra, ninguém chega perto. Ali não, o repórter aquela fita amarela que eles põem. O repórter pegou o revólver e mostrou, olha, ele deixou esse revólver aqui. Gente, não é possível, quer dizer, não é nem a polícia que está mexendo na cena do crime. Quando o presidente fala, o presidente da República fala, eu posso me encontrar com qualquer um, a hora que eu quiser. Eu não sei se ele combinou isso com a Marcela, né? Opa, o cara vai. Mas aí eu acho que não vai falar. O denunciador tinha que ter falado na hora. Mas o senhor está indo contra a lei, né? Para ver o que ele fala. Né? Ele vai falar assim: escuta, você está indo contra a lei, né, presidente? Porque a lei fala que não pode. Né? Isso deve estar no resto da entrevista de 1 hora, que só foram 7 minutos. Talvez, né?
Deve estar no resto, mas não acharam muito importante. Não era bem o caso, como gosta de dizer o Moro. Certo? Se for melhor, a gente tira, né? Se for melhor, a gente tira. Bom, queremos saber agora um pouco da sua especialidade. Quer dizer, a sua especialidade é a vida política brasileira, a vida nacional, é o ambiente, é tudo. A vida de um modo geral. A vida de um modo geral. Data Amaral, a vida de um modo geral. Antes disso, eu queria só ler aqui algumas observações do pessoal que está vendo o nosso programa ao vivo pelo Facebook. A Vera Gerez, ainda falando do assunto que a gente comentou no primeiro bloco. Os juízes do Rio Grande do Sul, ao longo do tempo, haviam construído jurisprudência de vanguarda. Vão manchar essa tradição para impedir o Lula de se eleger? É uma coisa a conferir. E depois, sugestão de música para hoje. Bancarrota Blues, Chico Buarque, do álbum Corsário do Rei. Alberto Vilas, por favor, você põe aí no seu playlist. A Soares Silva, uma moça pela foto. Estamos acovardados, estamos permitindo tudo isso. Somos a maioria e deveríamos termos a força maior de parar tudo isso. Continuem mandando suas observações, que serão acompanhadas aqui durante o programa. Tata Amaral, me explica, como é que anda a cultura sob a égide do governo Temer? Melhorou? A coisa agora vai? Você não está com uma cara muito feliz. Ponte para o fim. Embora sorridente como sempre. Bom, a minha área é cinema, né? E o que aconteceu no cinema nos últimos anos, com a possibilidade do Fundo Setorial do Audiovisual, é que começou um processo, né, de democratização do audiovisual. Então, o que aconteceu? Né? A lei da TV paga, onde os programas brasileiros são finalmente vistos, né? Porque até então, um filme meu, uma série que eu fizesse, nem fazia, porque, enfim, isso era para poucos, né? Mas um filme meu, para ser visto aqui no Brasil, eu precisava vender para uma distribuidora internacional, era meio plano Marshall, né? Aquela coisa, tem que vender para os Estados Unidos, o café para os Estados Unidos, para ele levar para a Europa. Era mais ou menos assim, a gente vendia para uma major, norte-americana em geral, para ser exibido. Major enfim, uma grande companhia. Uma grande companhia norte-americana, para ser exibido aqui no Brasil ou na América Latina. Né? O que se começou a acontecer nos últimos anos é produzir aqui, distribuir aqui com mais dignidade e, ao mesmo tempo, produzir para a televisão, o que é muito importante, né? Principalmente para a TV paga e programas exibidos no horário nobre. Finalmente, a população brasileira conseguiu ter acesso às suas histórias, ver a sua cara representada na televisão. Isso é muito importante. Isso você está falando nos anos Lula e Dilma, só para ficar bem claro esse período de tempo que a gente está falando. Claro, estou falando desses anos todos, e principalmente depois de 2012. Tá. Né, quando o Fundo Setorial, como o grande financiador da produção audiovisual, ela começa realmente a acontecer. Isso teve seus desdobramentos, a produção regional, a produção, o desenvolvimento, né, investimento em desenvolvimento de ideias. Eu estou agora fazendo um filme estou terminando um filme que é uma coprodução com a Manjericão Filmes e com a Globo, que ele foi desenvolvido através de um programa de desenvolvimento, né, que eu recebi dinheiro para trabalhar no roteiro. E isso é muito importante, né, porque a atividade que gera milhões, né, ela está viva, a atividade audiovisual está viva, está empregando, ela está produzindo história, conhecimento. E eu acho que o que aconteceu, assim, foi uma mudança radical. Não só isso, como também uma coisa muito bacana que aconteceu foi o edital de TVs públicas, onde se mapeou todas as TVs locais e comunitárias no Brasil, e mapeou-se e fez-se um estudo de necessidades, porque o público, o que é o público, né? O poder público, quando fala da cultura, o que é importante não é ele apoiar o mercado,
pura e simplesmente. O mercado está lá, o mercado quer ver aquilo, né? O audiovisual... Aquilo que dá dinheiro. Aquilo que dá dinheiro. O poder público trata de incentivar aquilo que precisa ser iluminado e que precisa ser colocado à disposição da população. Eu acho que um grande exemplo, para mim, de gestão pública relacionada ao cinema foi o que aconteceu no Museu da Imagem e do Som na época do Ricardo Otaque, quando ele foi secretário de Cultura. Aqui em São Paulo, né? Ele tinha ali o MIS, a Secretaria de Estado da Cultura, desde os anos 70, fazia um edital de prêmios. O MIS, os nossos ouvintes do resto do Brasil, é o Museu de Imagem e do Som. Do Som, exatamente. E a Secretaria de Cultura promovia editais de curta-metragem, 10 por ano, desde os anos 70. Isso formou um acervo grande que era guardado no Museu da Imagem e do Som. O Ricardo Otaque, quando chegou lá, ele resolveu iluminar esse acervo e fazer um festival de curtas. E curta era uma coisa que ninguém via muito, né? Estava sempre num nicho ali, Não tinha mais aquele complemento nacional obrigatório, né? Aquela lei que obrigava você a ter os curtas, né? Acabou aquilo. Acabou aquilo, então não tinha. O que ele fez? Ele promove um festival, né? Que, aliás, me lembrei disso, porque justamente é a época do festival, tá? Se não me engano, 29º ano desse festival. Ele promove lá esse festival, que a Zita Carvalhosa passa a dirigir, e esse festival muda a cara da cultura cinematográfica do Brasil, da América Latina e do mundo, porque o festival passa a ser a meca do cinema de curta-metragem, que era um cinema pouco visto e pouco conhecido, a meca não só da América Latina, como do mundo, porque vem todo mundo aqui ver filmes, os novos talentos, ver curtas, os novos talentos latino-americanos. Então, quer dizer, esse é um exemplo de política pública, ou seja, você ilumina alguma coisa que não está iluminada, que não é o mercado. E isso vira mercado, porque agora quase todos os programas de televisão exibem curtas, os curtas são licenciados, são vendidos, né? A gente produz curta, em especial um da minha filha, está o tempo inteiro, né? Com demandas de violência. O que é isso, especial um da minha filha? Em especial, minha filha, que é minha sócia cineasta também, ela fez um Caru? filme, a Caru. A Caru cresceu já? Quantos anos ela está, Caru? Recém fez 38. 38? Uma criança. É uma criança. Uma criança. Exatamente. Mas você pensar que eu sou mãe de uma criança de 38. Não é possível. Não é possível, né? Não deu. É uma coisa errada aí nesse negócio. Exatamente. Agora ela está em Minas. Para quem não está nos vendo, para quem está só nos ouvindo, porque a Tati tem uma filha de 38 anos, a gente fica meio até, pelo amor de Deus, parece que ela tem 38. Ai, que beleza. Mas, enfim, isso para falar do curta-metragem, e eu vou aproveitar, assim, ainda não fui ver nada, mas começou anteontem e vale a pena a gente ver, porque tem uma programação muito legal. E não só isso, como esse momento, né, da produção cinematográfica foi muito importante, porque ela também pôde trazer e iluminar mais um pouco o cinema feito por mulheres, né? Que as mulheres representam 51% da população brasileira, e, segundo estatísticas de um ano atrás, né, pela primeira vez produzidas, nós representamos 19% da produção, as mulheres. E, né, entre roteiristas e diretoras. Nenhuma negra, isso é assustador. Mas o fato é que, né, fica a pergunta, né, se todos os filmes têm personagens femininos e se nós somos só 19%, quem está construindo a representação da mulher no audiovisual? Isso nos traz uma tarefa muito importante, né, que é pensar como é que essa representação está sendo proposta, e ela está sendo objetificada, mulher, objeto. No outro dia, por exemplo... Objetificada. Assim, um exemplo. Eu vi, não é cinema, é televisão. Eu fui visitar uma pessoa de idade outro dia, sentei na sala, domingo. Televisão ligada, volume baixo. Aí eu olho para a televisão, eu nunca vejo, né? Mas eu olho para a televisão, tem uma bunda na tela. E ali, entendeu? Pra gente, domingo, 3 da tarde. Aí eu converso, viro do lado, converso. Passa um tempo, a bunda está lá ainda. Ou seja, era um corpo
de mulher representada que não tinha perna, não A tinha bunda corpo. estacionada na tela, isso. Não estava bem estacionada porque ela estava mexendo, Tinha né? bunda, dançava, bunda dançava. Não era em estilo, como se diz na linguagem de Exato, vocês. não era Não, estilo. era, estava sendo filmado. Mas isso é um pouco assustador, né? Qual é a representação que está indo todo domingo para, né, as casas das pessoas? É uma bunda, a mulher é o quê? Uma bunda, não é mais que isso. Não pode pensar, não pode, né, criar, não pode liderar. Poxa, né, é isso, né, que esse tipo de representação que faz com que esses pensamentos sejam legitimados, né? O Brasil é o 5º país no mundo onde mais se mata mulheres. E o 1º onde mais se mata trans. Isso é muito grave. Isso é muito grave. São números muito absurdos. As mulheres brasileiras são medidas como atração turística, né? Exatamente, pois é. Inclusive o próprio A prefeito. Tata falou uma quando coisa aí estava no na início. também participava. A Tata falou uma coisa aí no início, essa coisa de fazer o filme aqui, ter que ir para fora e voltar para cá, que me lembrou um poema do Paulo Leminski, que diz o seguinte, que vendi meus filhos para uma família americana, lá eles têm carro e têm grama, a grama é bacana. Só assim eles vão poder voltar e passar os dias em Copacabana. Pois exatamente isso, né? Bom, eu queria só colocar algumas questões aqui que o pessoal que está assistindo pelo Facebook está colocando. Bom, a gente é obrigado a falar de tudo. Raimundo Vieira Bonfim, parabéns pelo programa. Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares. A Suzana de Souza Leão, maravilha de programa. Opa. A Selene Cunha, que deve ser sua amiga, fala, Tata, estou te ouvindo. Ah, que bom! Selene! A tia Eli Minha amiga Santos. desde do colegial. A tia Eli Santos fala, Tata! Um monte de ponto de exclamação. Otiele, nosso querido trans, hip hop rapper e cineasta, super importante, faz um trabalho muito legal de gênero e música e cinema na cidade de São Paulo. Tiele, legal que você está aí, meu. Um abraço de toda a equipe do Contraponto para você, Tiele. E a Vera Gerês faz uma pergunta para você. Poderia perguntar à Tata se é legal esconder o patrocinador de uma produção cinematográfica, como parece ser o caso do filme da Lava Jato? Esconder o patrocinador é feio, né, gente? Não é legal, não, de jeito nenhum. Gente, eu não sei se é legal. Eu estava falando se é bacana ou se é legal do ponto de vista político, jurídico. Eu acho que assim, a gente deve primar pela transparência, né? E acho que esse é uma das coisas mais importantes, né, da produção audiovisual e de qualquer produção, a transparência. Esconder, eu acho realmente, eu não sei se é ilegal, acho que não, porque tudo depende de um contrato, você faz um contrato, né, de patrocínio, onde a primeira coisa que se faz, isso que é louco, né, esconder, do nosso ponto de vista, é uma loucura, assim, não tem registro, porque a primeira coisa que um patrocinador faz é querer a sua marca divulgada. Agora, um patrocinador que não quer a sua marca divulgada, o que ele está fazendo de escuso? Por que ele não está dizendo? Você lembra de algum patrocinador, de algum outro? Porque ele tem que ter uma coisa política, né? Sim. Patrocinar um filme sobre a Lava Jato, que é uma versão oficial, você já está dando o que você quer. Você lembra de algum caso, de algum outro patrocinador que está escondido? Não, eu não tenho registro. Ao contrário, a gente... Em geral, você brinca para não mostrar tanto, né? Vocês já estão pagando, mas o filme é meu, né? Socorro, né? O cara quer fazer merchandising, quer pôr a marca dele em tudo quanto é lugar. Quer pôr a faixinha na testa. Faixa na perna, na xícara, você tem esse café Nesse momento, traz o filme da Lava Jato, versão brasileira Odebrecht. Não tem registro. Eu não me lembro, sei lá. Mesmo filme assim, comédia romântica. Sei lá, uma comédia romântica que alguém fizesse, não. Gente, qualquer filme, né? Qualquer filme, a primeira coisa que o cara quer é a publicidade, é sempre publicidade pública. Exatamente. A não ser filmes, pornográficos, não sei o quê, que o cara lá não escolhe a marca. Acho que mas é um cara investidor, é um cara investidor, é diferente do patrocinador, né? Não, mesmo o investidor, né? A lei do audiovisual, ela prevê o investidor, tem uma modalidade que é colocar cotas do filme na bolsa. E esse investidor, eu erradamente, na minha opinião,
porque ele partilha, ele investe o dinheiro que é público, né, um dinheiro que o Estado libera para ele votar no cinema, ao invés de pagar ao Estado, né, uma maneira indireta, né, de financiamento do Estado, do público, né, e aí ele partilha dos lucros ou não, né, da obra. Se der prejuízo, ele tudo bem, não partilha, mas também não perdeu nada, porque ele pagaria esse dinheiro ao Estado como imposto, então ele não perde nunca. Mesmo assim, o cara correndo risco, digamos, né, de receber dividendos de um filme, ele ainda quer veicular a marca dele. Agora, não veicular é realmente... Nesse caso, você sabe se se foi usado esse estímulo fiscal, que essa renúncia... Lei do audiovisual. Foi usada a lei do audiovisual para esse filme? Para qual? Para esse? Da Lava Jato. Não, porque tem atores globais, Fábio Alessandra... Eu não sei, eu não soube disso, dele esconder a marca. Eu vou investigar. Realmente, eu não fiquei sabendo disso. Fiquei sabendo que tem um filme. Os caras não querem aparecer como patrocinadores do filme. Isso é meio maluco, né? Bom, agora vamos começar a incendiar um pouco isso aqui. Vamos lá. Mais incendiado do que tá. Selene e Thierry, fiquem aí, hein? Ó, agora vai pegar fogo. Pelo amor de Deus, nós estamos vigiando você. Selene, Thierry. Edmundo Machado de Oliveira faz uma pergunta para a Tata, que é o seguinte: Tata, o que esperar desse novo ministro da Cultura, Sérgio Saleitão? O Sérgio, né, até onde eu sei, ele é uma pessoa que tem uma orientação mais voltada para o mercado, né, e não ao contrário, né? Sei lá, eu acho que eu acho que Saleitão é um ex-jornalista, trabalhou na Folha, inclusive. Assim, acho que eu cumprimentei 2 vezes, eu não conheço, né? Conheço como secretário que ele foi e tal. Eu acho que a visão dele é mais orientada para o mercado. O que se tem receio, e eu espero que não aconteça, é que ele deixe de apoiar alguns programas que permitem que a cultura seja realizada em todo o território nacional, né, e que ele privilegie programas comerciais, filmes comerciais. Qual que é o problema disso? O problema não é o comercial e o cultural. O problema, na minha opinião, né, de você privilegiar só o filme comercial é que você incentiva aquilo que já é. Né, você fomenta, você fica à mercê de um gosto popular que X, né? Então, o que aquilo que já se paga, né? Aquilo que não precisa de estímulo, porque aquilo que dá certo. Isso deu certo, então vamos insistir nesse negócio aqui. Não tem a inovação. Não tem a inovação, mas mais que tudo, criação, né? O que dá certo? O que dá certo? Você está num determinado momento do país que dá certo comédia romântica machista. E aí? Né? Assim, o poder público... É isso que dá certo hoje? Hoje. Quer dizer, hoje não, até uns 2 anos atrás. Hoje esse modelo esgotou. O que dá certo, então, é isso? Então, a gente vai incentivar isso. Né? Eu acho que o Estado ele tem que apoiar isso também, né? Porque o mercado precisa, né? Os filmes geram milhões, eles se pagam, né? Mas também outras falas, né? Precisa incentivar filmes onde a mulher não seja um objeto do macho, né, onde ela não seja aquela linda, etc. Você entende? Né? Cultura, né? Riqueza cultural. A gente vive num país de dimensões continentais, isso precisa estar representado em toda a cultura. Dimensões continentais quer dizer que a cultura do norte, do nordeste, é diferente da cultura do centro, do sul, do sudoeste. A gente tem que preservar isso. Né? Na música, no folclore, a gente consegue compreender bem como essa diversidade se manifesta. Na produção audiovisual, na produção cultural também. Uma coisa linda assim, que eu vi no final do ano passado, por exemplo, foi a 2ª Bienal de Cinema Indígena. Você vai ver a quantidade de indígenas produzindo audiovisual. E produzindo histórias que você nunca viu que são legais. Você ouviu a música do Chico, Tua Cantiga, não? Eu ouvi. Queria saber a sua opinião. A sua opinião. Qual é a sua opinião? Não vou falar. Essa polêmica toda das redes sociais, e que o Chico está machista, que abandonar os filhos, a mulher... Da família. Então, eu acho assim, né? Fala perto do dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã.
vem cá, gente, isso é machista, né? Isso é uma denúncia, né? Enfim, acho que Feijoada meio por completa aí, dele né? também, né? Pois é, exatamente. Acho que o Chico está falando de um Estado, né? Muitas vezes você usa, né, de uma espécie de realismo para fazer uma denúncia, né, de uma espécie de retrato, né, do Estado. Quando um fotógrafo retrata, né, uma droga que está acontecendo na guerra, ele não necessariamente está apoiando, ele pode muito bem estar divulgando, né? Boa observação. Bom, a gente vai passar agora a mais um rápido intervalo comercial, perdão. Lembrando que estamos entrevistando, falando, conversando, debatendo com Tata Amaral, uma das mais importantes cineastas brasileiras e de renome internacional, com a presença de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, todos sob a direção de Albino Castro. Lembrando que o nosso programa pode ser acessado, para quem quer ao vivo agora e ver os programas anteriores, no endereço do Facebook, Programa Contraponto Trianon. O nosso WhatsApp é 11 99583 9700. Lembrando ainda que todo dia, de segunda a sexta, a 1h da manhã, o nosso programa reprisado, para quem perdeu os debates imperdíveis do nosso Contraponto. Vamos agora, antes do intervalo, como é de praxe, ao nosso momento musical com Alberto Vilas. A gente não vai de Bancarrota Blues, mas a gente vai de Chico Buarque. A nossa segunda música dispensa qualquer comentário. Ela faz cinema. Opa, que legal. Quando ela chora, não sei se é dos olhos pra fora, não sei do que eu não sei se ela gosta fora de si, ou seu estilo de uma grande dama. Quando me encara e desata os cabelos, não sei se ela está mesmo aqui. Quando se joga na minha ela faz cinema, ela faz cinema, ela é a tal. Sei que ela pode ser mil, mas não existe outra igual. Quando ela mente, não sei se ela deveras sempre mente pra mim. Serei eu meramente mais um personagem efêmero da sua trama. Quando vestida de preto, dá-me um beijo seco, prevejo meu fim. E a cada vez que o perdão me clama, ela faz cinema, ela faz cinema, ela é demais. Talvez nem me queira ver, porém faz um bem que ninguém me faz. Eu não sei se ela sabe o que fez quando fez o meu peito cantar outra vez. Quando ela jura, não sei por que Deus ela jura que tem coração. E quando meu coração se inflama, ela faz cinema, ela faz cinema, ela é assim. Nunca será de ninguém, porém eu não sei viver sem. Enfim, eu não sei se ela sabe o que fez quando fez o meu peito cantar outra vez. Como ler
Atenção, vestibular. Faça o extensivo 2017 do Objetivo e prepare-se com quem mais aprova nos vestibulares. Cursos especiais para medicina, ciências exatas, biológicas e humanidades. Concurso para bolsas de estudos. Inscreva-se já pelo site www.cursoobjetivo.br ou em uma das unidades do Objetivo Vestibulares. Objetivo, as melhores cabeças. Internet. Ouça aqui na Trianon, todas as sextas-feiras, das 14 às 15h30, a Força do Povo. Aqui, quem manda é o trabalhador. Coordenação e apresentação do jornalista Marco Damiani. A Força do Povo, todas as sextas-feiras, das 14 às 15h30, aqui na Trianon. Bastante. O seu público também. Você nem acha nessa cultura. Paulo. Programa Contraponto. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 8h59 em São Paulo. Voltamos com... São 8h59 em São Paulo. Voltamos com mais uma edição do programa Contraponto, direto dos estúdios da Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, com a presença de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, em Brasília, Flávia Rocha Mello, todos sob a direção de Albino Castro. E recebendo hoje, com muito prazer e com muita honra para o nosso programa, a cineasta Tata Amaral, uma dos mais importantes nomes do cinema brasileiro e de renome internacional. E, continuando o debate que a gente estava fazendo nos blocos anteriores, tá? Eu queria te perguntar o seguinte: tem toda uma polêmica em torno do Ministério da Cultura. Tem muita gente que diz, até gente bem intencionada, diga-se de passagem, diz que o Ministério da Cultura, no momento, principalmente no momento que o país vive, não tem dinheiro, a casa está caindo em qualquer lugar, o Ministério da Cultura é uma coisa dispensável. Não precisa de Ministério da Cultura. A gente teve aquela célebre, não chegou a ser célebre, mas teve uma entrevista do dono da Livraria Cultura, até curioso, até irônico, né, no certo sentido, o Pedro Reis, dizendo que, em vez de Ministério da Cultura, ele preferia pegar o dinheiro do Ministério da Cultura e pôr no Ministério da Educação, que o Ministério da Cultura não tem nenhuma serventia, não tem nenhum interesse, e outros falam que é só um cabide de emprego. E quando teve o impeachment, o Temer assumiu, teve uma polêmica, o ministro da Cultura mudou, teve greve. Enfim, precisa de Ministério da Cultura, e se precisa, para quê? Olha, eu tenho certeza de que o Ministério da Cultura é essencial e estratégico, embora nenhum governo tenha dito isso, nem mesmo os governos do Lula e da Dilma. Por que eu acho que é fundamental e estratégico? Porque eu acho que o povo ele se reconhece quando ele produz e ele enxerga a sua cultura, né? E isso é da maior importância. E pensar sobre isso também, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente mais discute é o apagamento das figuras positivas negras da história do Brasil, né? Oscar Freire foi um negro que criou o Instituto Médico Legal ali do lado, né? E a rua mais de elite, né, mais burguesa da cidade, né? Assim, meu sonho é pintar, é grafitar, é chamar o grupo OPNI para grafitar o rosto do Oscar Freire na fachada de algum prédio ali, para que a gente reconheça que aquele foi um negro ilustre da nossa história, né? André Rebouças, um engenheiro, também negro, ninguém sabe, de série, também negro. Enfim, então isso é cultura, né? Isso você promove com a educação, sem dúvida nenhuma, né? Através do ensino, né? Da história e da importância, né? De criar representações positivas, mas também com a cultura, né? Com produção cultural a respeito, né? Por que eu falei do OPNI? O OPNI é um grupo de grafiteiros de São Mateus, que tem, aliás, lá em São Mateus, uma galeria aberta, né,
de grafites, o bairro inteiro é completamente grafitado, incrível, né, ver as imagens do bairro, e eles têm uma ação chamada Quadro Negro, que consiste em pintar rostos de negro e dizer quem são para as pessoas. A sua ideia de fazer isso na Oscar Freire é muito boa, né? É muito Pena que boa, dói eu ia chegar lá no dia seguinte e apagar, né? Exatamente, mas a gente devia fazer isso, porque são signos, né? A gente devia dizer quem são as pessoas nas placas de rua, quem é aquela pessoa. É importante que você fale do reconhecimento, porque o apagar da presença negra na nossa história é feita com violência, e quando não dá para fazer com violência, é censurado. Você omite as coisas, e as pessoas ignoram. O André Rebouça foi um tremendo... Primeiro, foi um grande empresário, foi um dos patrocinadores da campanha da abolição o tempo inteiro. É um sujeito que marcou a nossa história, é um sujeito que frequentava a corte de Dom Pedro, porque ele tinha essa importância para fazer isso. Hoje a Avenida Rebouça ninguém sabe do que se trata. Ninguém sabe, por que se chama Avenida Rebouça? Então fica aqui assim, mas... Não, Rebouça. Não, Moreira Rebouça. Aquela criança negra, ela nasce, e qual a imagem que ela tem das pessoas da cor dela, vamos falar assim? São pessoas pobres, fracassadas, sem instrução. Você vê isso, quer dizer... para isso é preciso uma intervenção de Estado. Exatamente. Portanto, para isso, uma intervenção esclarecida, alguém precisa bancar isso, que, no caso, no governo, isso chama ministério. Precisa chamar outra coisa, mas aqui é ministério. É isso que você está falando. Estou lembrando aqui que ninguém sabe o sobrenome do doutor Arnaldo. A gente fala doutor Arnaldo, doutor Arnaldo. Aliás, é uma boa pergunta. Doutor Arnaldo, qual é? Alguém sabe? Não. Quem souber pode mandar pelo Facebook. Sobre o nome do Dr. Arnaldo, a Avenida Dr. Arnaldo é uma avenida importante de São Paulo, onde fica a Faculdade de Medicina, o pessoal das clínicas, ali no pedaço da Dr. Arnaldo, e assim por diante. Pinheiros, eu sei que é um bairro né, os nomes das ruas são médicos ou violadores de direitos, né, os bandeirantes, ou seja, estão todos lá. Agora, eu acho que também o Ministério da Cultura, ele serve também para isso, né, para iluminar aquilo que está em falta na sociedade, né, que está na sociedade, ou melhor, mas que, né, onde não tem luz. Ele serve também para identificar, para fazer diagnósticos, né, de qual população não está representada na produção cultural, e serve também para promover, né, se você assiste, né, a atuação do Ministério da Cultura francesa, por exemplo, né, é bem representativa, é bem exemplar, né, nesse sentido. Eles vão promover a cultura francesa nos 4 cantos. Eu vou trazer, por exemplo, o engajamento da França na luta contra o apartheid sul-africano foi promovido pelo Jack Lang, ministro da Cultura. Sabe? Quer dizer, ele fez, ou seja, é intervenção na conjuntura. Que convidou o Gilberto Gil para ir lá cantar Tu Chupava um Pote. Né? Ou seja, não é brincadeira, né? Traduzindo, Alberto Vilas, por favor, só está parecendo o Albino. Não mexa no meu companheiro. Não mexa no meu companheiro. Bom. Mas agora me diga o seguinte, e vocês, da área cultural? A gente acompanhou a coisa mais ou menos pelos jornais, enfim, os movimentos, assim por diante. Houve uma mudança significativa da atuação do Ministério da Cultura antes do impeachment e depois do impeachment? Houve, quer dizer, eu sou uma observadora, né, porque a atividade cinematográfica ela está mais ligada à Ancine. Que é o quê? Uma coisa fora? É uma agência. Fora do Ministério. Fora do Ministério, é uma agência reguladora. Mas ela não está subordinada. É uma agência reguladora. E o Ministério da Cultura, nesses últimos anos, acertadamente ou não, ele cuidou de fomentar algumas atividades cinematográficas, como, por exemplo, o incentivo à produção indígena, de audiovisual, cultural, os pontos de cultura, que foi uma coisa muito legal. Com pouco dinheiro, você incentiva locais que já produziam alguma coisa, né? Já era um ponto de produção cultural. E isso tudo foi desmontado, né? Foi desmontado mesmo? Porque tinha agências, né, espalhadas, claro. O Sérgio Mamberti esteve aqui, ele falou que estava havendo realmente uma operação de fechamento generalizado de oficinas culturais. Exatamente. Que existiam nos estados para incentivar, o pessoal da periferia ou não. Assim, bom, enfim.
uma coisa que na de minha capilaridade da questão da cultura pelo Brasil. E que tudo isso foi cortado. Foi cortado, que na minha opinião já era pouco. Bom, se a gente vai vender a Amazônia, também vai se preocupar com cultura. Pois é, de jeito nenhum, né? Não cabe. Agora, isso é lamentável, né? Lamentável porque né, um povo que não se reconhece é um povo que, né, você acabou de citar o exemplo, né, do negro, né? Se ele não tem uma representação positiva, ele está sempre... Você não consegue pensar você mesmo, né? Exatamente. Você não consegue se pensar. Que solução você vai apoiar? Você é o quê? O que você está fazendo aqui? Isso é a pergunta básica, né, das pessoas. Né? E mesmo em relação, por exemplo, ao cinema, isso é muito claro, né? Qual que é a referência que foi criada, que foi construída, né, na nossa cultura, a referência do cinema americano. Então, se você tem uma narrativa, se você conta história diferente do cinema americano, o filme não é bom, não é considerado bom. Isso me faz lembrar um pouquinho, né, como aconteceu a mudança da alimentação nos anos 60, quando eu nasci. Né? A gente comia o quê? Banana, coisas naturais, né? Sucrilho. Não tinha sucrilho, né? Quando apareceu, começaram a cornflakes. Mas tinha farinha láctea, comia farinha látea com banana amassada. Banana amassada, exatamente. Agora, eu lembro claramente, no advento do pão puma e do quiçuco, que tudo que eu queria, sabe, assim, era chato, era cafona levar banana, levar fruta, que ficava goiabada. Eu levava pão com goiabada para a escola. Chamavam o pão de pão americano, né? Eu queria falar um pouco dos seus filmes. Você fez uns filmes, 2 filmes pelo menos, que tem muito a ver com a nossa história recente, né? Que é Hoje Eu Trago Comigo. Eu gosto dos 2, Hoje Eu Trago Comigo, um filme muito forte. Já te falei, eu acho um filme realmente, quem não viu, acho que vale a pena ver. É impressionante que uma hora o filme cresce. Porra. E, mais ou menos ele conta a história. É um sujeito que tem um grupo de teatro, e ele vai reconstruir a história dele. É a história de uma traição, de uma suposta traição de um grupo na luta armada. Então é uma coisa assim que você vai. E você fica o tempo inteiro e é emocionante. Né? Então, você tem esse, o Hoje também é mais uma superação. E eu queria saber assim, você pretende continuar nisso? Isso você acha que você esgotou? Como é que é? Porque a gente sabe, a gente anda até conversando, você está pensando em fazer um filme de história mais presente, abordando, né, um personagem real, que era um documentário sobre o Zé Dirceu. Como é que é isso aí? Olha, eu em primeiro lugar, esses 2 filmes eu fiz por uma motivação pessoal. Qual foi? Porque justamente você era muito jovem no dia que os fatos ocorreram. Pois é, né? Então, como é que é? Não, primeiro a motivação é que tudo conflui, né? Assim, quando eu conheci o livro do Fernando Bonacci, Hoje é baseado num livro do Fernando Bonacci chamado Prova Contrária. Né? Eu conheci, a Beth Faria me apresentou, a atriz, e que, né, embora o Fernando fosse meu amigo, ela que me apresentou, ela queria fazer a personagem, queria que eu dirigisse e tal, e depois ela abandonou o projeto e eu segui. Mas quando eu li o livro, tinha um capítulo, né? O livro conta a história de uma mulher que compra um apartamento com dinheiro que ela recebe de indenização pelos aparecimentos do marido. E ela compra um apartamentinho, tá? E no dia que ela muda, o marido volta. E aí eles têm esse encontro, né, que é um acerto de contas de anos. E num dado momento ela conta que ela sofreu tanto com a morte dele que ela pensou em se matar. E aí o livro descreve como. E nesse momento eu parei e eu falei, não é isso. Né? Não é assim, eu quero contar essa história. Porque vocês sabem, perdi meu companheiro muito jovem, não nada a ver com essa situação, mas isso... de alguma maneira, me fez, por exemplo, não comentar isso com ninguém. Ele se suicidou, isso não foi comentado. Né, eu calei essa história. E o tempo todo, né, com o fantasma de que a minha filha se suicidasse também quando ela tivesse 20 anos, eu acabei nunca contando para ela, e num determinado momento eu falei, não posso morrer sem contar para ela. Então, eu vou fazer análise para conseguir elaborar um pedaço da minha história. E quando eu li esse trecho do livro, isso me tocou tanto, porque eu falei, não, eu tive vontade de morrer, eu vi meu suicídio e eu voltei. E eu escrevi essa cena, que é uma cena que está no filme, tem um teaser, que eu acho que é um dos momentos que eu mais gosto do filme, que é o Janela. E
E aí isso me mobilizou para fazer esse filme, porque eu sabia que eu precisava contar, eu sabia que não é possível você ter um pedaço da sua história, você viver com um pedaço da sua história que não é revelado. E aí eu resolvi revelar geral, né? Aí liberou geral. Liberei geral, mas todo o trabalho foi primeiro contar para minha filha. E o mais louco é que quando eu falei para ela, ela perguntou assim, quem sabe? Né? Eu falei, não, todo mundo sabe. E aí eu fui perguntar para minha mãe, fui comentar com a minha mãe, para mim ninguém sabia. Então eu achei que eu tivesse falado, mas não falei, sabe? Enfim, foi um choque, né? Uma situação, nem sei se eu falei isso para vocês na época. Mas a gente sabe que, enfim, soube-se, mas sempre respeitando, evidentemente, a situação, né? Claro. Obrigada. E, bom, mas enfim, tudo isso me fez, como o livro tratava desse momento, né, da história do Brasil, que era um momento que naquele período, né, final dos anos 2000, era uma história que a gente não falava, né, havia um interdito até, enfim, havia um interdito social para a gente não falar desse período traumático, recente, né, de violação de direitos, de ditadura, etc. Isso criou um agora virou meio chique, né? Porque tem até minissérie, tudo mais, falando do passado, mas o importante é falar do passado, né? A gente fazendo autocrítica, que apoiamos lá, não sei o quê, mas no presente ninguém... Talvez uma prova seja essa dificuldade de conseguir patrocínio aí do filme que você estava tentando... O filme com o Zé Dirceu, porque, né, sobre o Zé Dirceu, é com o Zé Dirceu, é com o caso Zé Dirceu, é um filme que, até de certa forma, hoje, ele é recente, né, mas o que eu queria dizer naquele momento era, e o que eu via, né, porque eu não sou muito de ver televisão, mas eu comecei no momento, né, do julgamento, antes até do julgamento, mas da denúncia, né, do Zé Dirceu... Estamos falando do Mensalão, né? A gente está falando do Mensalão. Eu identifiquei que a gente estava construindo um vilão. A gente não, a imprensa, né? Exatamente. E essa ideia... Era o vilão da República, né? O vilão da República, o nome do filme. Uma ideia realmente boa ali, né? Só tem a ver. Exato, isso aí. Deixa falar com o patrocinador, né? Da Lava Jato. É secreto, ele continua secreto. Se ele quer patrocinar, você deixa ele segredo, né? Pois é. Podia jogar um dinheiro. Não sei. Jogar um dinheiro no filme da Tata. Se você fosse fazer um filme hoje sobre o momento que a gente está vivendo no Brasil, que nome você daria para esse filme? Nossa, a palavra que me vem é retrocesso. Assim, é uma coisa que eu achei que nunca mais fosse acontecer. Porque, né, há 2 anos atrás... a gente identificava tantas coisas que precisam ser melhoradas, por exemplo, né, a diversidade da informação, por exemplo, a educação, por exemplo, né, o próprio SUS, né, que é incrível, né, como ele pode realmente ser humanizado, ser melhorado. Ou seja, a gente estava num patamar de discussão muito interessante, né, e hoje, na verdade... né, o que sobra? Sobra eu não tenho essa sensação de desalento, porque eu acho que a gente tem muita coisa a fazer, muita coisa para produzir, não tenho mesmo, mas né, por onde começar, né, por onde retomar. Procurando respirar fundo, né? Mas só voltando à questão do Zé Dirceu que a gente deu. Você estava falando, é um filme que não era exatamente sobre, não era a biografia do Zé Dirceu, nada. É sobre a construção de um personagem público, né? Como é que você constrói uma imagem? Porque eu, desde sempre, estou falando aqui o tempo todo... No fundo, é um filme sobre a mídia, né? Mas, assim, olhando hoje, com aquilo que a gente aprende hoje, é um filme sobre a mídia. E é interessante isso. E sobre narrativa, né? Porque é a parte que me interessa, é a representação e a narrativa. Né? Como é que você constrói a história? Então, por exemplo, quando eu falo aqui dessa história do Pedro Tax, que foi para lá legitimar os bens de algumas famílias paulistas, e ele traz a nobiliarquia, né? Ele traz isso é uma narrativa, né? O ano passado, eu fui... Você sabe, você tem um lugar em Campos do Jordão, você procura nomes de famílias nobres, você acha todo mundo. Teve uma pessoa que foi para lá e me trouxe. Sou Moreira Leite, então trouxe os Moreira e Leite. A pessoa achava que eram 2 famílias que se casaram.
saber que é uma família mas só. tem a disposição, ou seja, realmente tá lá, né? Tá lá, tá à disposição. Se você quer legalizar alguma coisa, desculpa, continua. Não, mas é isso, né? Assim, a nobiliarquia é uma narrativa. É uma narrativa de um segmento social que criou-se como elite. Né? Mas o que eram as pessoas que estavam aqui? Tirando os capitães hereditários, eram degredados, né? Eram judeus convertidos, eram bandeirantes, escravos, índios, né? Caboclos, era isso. Aí, por uma questão legal, precisaram se legitimar enquanto classe, e aí isso é uma narrativa, isso não é, né? Assim, não é verdade que é uma família nobre, de origem nobre, né? É uma construção. É uma pós-verdade. É uma pós-verdade, exatamente. E o vilão da República também. Uma pena que eu não tivesse feito o filme na época, porque talvez esses mecanismos de desconstrução que estão sendo postos em prática com Lula, em relação ao Lula, talvez eles já estavam em gestação ali, né? Já estavam em gestação ali. Exatamente. Porque, né, o que é o Lula? Né, o Lula que está sendo julgado. Exatamente. O Lula que agora vai ser julgado. É uma construção. É uma coisa. Evidente, tanto que o julgamento dele agora está se falando. Quer dizer, o próprio professor de Direito, que foi citado no início do programa, ele fala, se a justiça quer tomar uma decisão realmente ponderada, uma decisão imparcial, tem que fugir do tal calor midiático, porque não adianta, porque o cara todo dia é bombardeado, precisa condenar o Lula, 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 precisa condenar o Lula. Aí o cara fala, porra, condenei o Lula, tá bom. Não, porque se ele não fizer isso, o Lula falou isso, o cara cai de desgraça. Virou obrigação. Virou obrigação do cara. Não, isso é vendido como expressão da opinião pública. Isso que é pior. Atendendo aquilo aos reclamos, ao clamor popular, aquilo que deseja a opinião pública. E quando a gente sabe que, na verdade, não é a liberdade de imprensa do dono desses órgãos de mídia. Opinião publicada, né? O Lula falou cara a cara com o Moro, né? Assim, como é que você vai me absolver agora? Depois desse modo que não, e como a imprensa vai absolver? Ela vai fazer o quê? Minha culpa? O que vai acontecer? Vai sair um enorme Ramos, né? É isso, E sem nenhum juízo de valor. O fato é que não há nenhuma prova concreta, material, evidente, de algum crime que o Lula tenha cometido. Não há. Essa é a questão simples. Só voltando ao início do programa, quando a gente lembrou, quando você lembrou no editorial, a pressa para o Tribunal de Porto Alegre dar uma sentença sobre o Lula. O presidente do tribunal foi aquele que fez o elogio à sentença do Sérgio Moro. Thomson Flores. E ele foi o sujeito que, para fazer esse elogio, para legitimar esse elogio, para dar uma estatura histórica para a sentença, ele comparou a sentença à sentença que condenou a União no caso Herzog, em que, durante a ditadura, ainda os advogados da família Herzog entraram com uma ação para que a União fosse condenada. E ele ele comparou, dizendo que tem essa grandeza, essa importância toda. Só que a família Herzog, a começar pelo filho do Vladimir Herzog, o Ivo Herzog, a começar pelo advogado que me trouxe essa ação, que é o Samuel McDowell Figueiredo, disseram que é absurdo. Ex-marido da Elis Regina. O Ivo Herzog repudia, rejeita de maneira assim. E o McDowell, então, ridiculariza, mostra o absurdo que é, ou seja, mostra que é o contrário. Quer dizer, em vez de você ter uma sentença que respeita os fatos, porque isso é importante. A sentença que condenou o Herzog respeitava os fatos. Olha, nós condenamos a União porque ele estava preso. Nós não dizemos quem condenou, não dizemos quem... Porque você não apurou nada. Quem matou, quem foi o agente. Isso aqui ele pedia para investigar, e ponto. Embora tu tivesse na linha de comando, então não sabia quem era. Sabia até quem tinha interrogado, sabia tudo isso. Ou seja, ele se ateve onde que podia se ater. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos um juiz que está extrapolando, que ele faz deduções, que ele fala do triplex, ele fala do triplex e ele mesmo admite depois que não é possível ligar o triplex a Petrobras. Então, ele vai ser condenado a 9 anos e meio. É interessante que a família repudie isso como uma prova dessa construção que vai chegando a um nível bastante... Não, sem dúvida. Tem o caso também do confisco dos bens, né? Confisca a pensão, né? O fundo de pensão. O fundo de pensão do Lula confiscou os bens, bloqueou os bens dele.
A tal da F1000 lá. Não, a F1000 tinha sido roubada, né? Deixou de lado, né? Deixou de lado a caminhonete. F1000, tinha um Ômega 82, sei lá, 82 acho que não tinha Ômega ainda. Corcel 73. Corcel 73, uma Brasília dos Mamonas, que ele deve Mas isso você fala, quer dizer, o vilão da República era o Dirceu, agora está vendo o Lula. Exato, é a mesma construção agora no nível, chegaram aonde a gente sabia que ia chegar. Né? Vamos falar assim, quem enxergava a história sabia qual era o plano. Né? É isso. É por isso que é importante, sabe? Assim, é importante. Olha, está na hora de voltarem o patrocínio ao filme O Vilão da República. Porque pelo menos está aí, né? Está na hora, olha aí. E é importante o ensino do audiovisual. Né? O Jorge Furtado, diretor e roteirista, uma vez ele falou: se nós fôssemos alfabetizados audiovisualmente, não teríamos elegido Fernando Collor de Mello como presidente. Porque os signos estão lá, para quem trabalha com dramaturgia. Então fala, explica, porque a gente está discutindo propaganda política o tempo inteiro. Então você fale disso. Olha, a representação está lá. Né? Como é que você constrói? Como é que você constrói um herói? Ele é herói, você fica dizendo que ele é herói, ele anda de jet ski, Fernando Collor, né? Ele anda de jet ski, ele é branco, alto, lindo, você é baixo, gordo, você tem um monte de defeitos. Você olhou para mim, calma aí. Ele falou branco, alto e lindo. Sabe? Você constrói o lindo. Você constrói o lindo, isso é lindo, ter barriga é feio, gente, isso é cultural, tem cultura que ter barriga é lindo. Então, né, você... Antigamente, barriga era o sinal de opulência, de riqueza e de consumo. Então, né, a reiteração de uma imagem única, isso é construção de representação. Então, né, isso se aplica em todos os sentidos. Bom, gente, o Albino aqui quase está invadindo o estúdio. É verdade, o Serginho está segurando ele. O Serginho segura mais um pouco, tá? Nós temos que encerrar. São 9 horas e 24 minutos em São Paulo. Eu gostaria de agradecer, primeiro, a Tata Amaral, a cineasta Tata Amaral, cujo nome já fala por si só, dispensa maiores apresentações, que esteve aqui conosco durante o programa, fazendo observações agudas e bastante esclarecedoras e que contribuiu aqui para enriquecer o debate aqui do nosso programa Contraponto. Agradecer, como sempre, ao Paulo Moreira Leite, ao Alberto Vilas, a Flávia Rocha Mello em Brasília, todos nós sob a direção de Albino Castro, e na produção, agradecer ao Marcos Carlson, na mesa de som e operações, o Gerson Lima e o Sérgio Souza. E o Sérgio Souza chegou hoje às 7 da manhã, rapaz. Nossa, acho que foi por sua causa, viu, Tata? E, evidentemente, a presença sempre simpática, adorável e indispensável do nosso programa na produção, no apoio à produção da Roseli Revero. Lembrando que esse programa pode ser visto ou assistido no Facebook, no endereço programa Contraponto Trianon, e a 1h da manhã nós temos a reprise do programa, na rádio AM 740, Rádio Trianon. Para encerrar de vez, o Albino chega, senão você vai entrar aqui, meu, caramba, o cara vai me pegar aqui, não sabe do que. O Albino tem que vir aqui aparecer algum dia, né? Ele não é uma secretária eletrônica, um call center, ele existe mesmo. Alberto Vilas, para encerrar o momento musical da semana. Para terminar, uma homenagem a Giulietta Masina, que foi atriz e mulher de Frederico Fellini. É uma curiosa inspiração de Caetano Veloso. Pálpebras de neblina, na pele d'alma, lágrima negra tinta, lua, Giulietta Masina, puta de uma outra esquina. Vambora? Vambora? Não, vambora que tem que sair. Tem outro programa entrando. Obrigado, viu?